Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, que está começando nessa manhã de sexta-feira. O fim de semana chegou, hoje é dia 10 de fevereiro e eu convido você de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. 3 tentativas de linchamento em 2 dias. Especialistas alertam que o ato de barbárie é crime e pode dar cadeia. Homem anuncia venda de celular na internet, marca encontro e assalta cliente. E ainda, o Tribunal de Justiça do Amazonas revoga a decisão que deu liberdade a Adail Pinheiro. O ex-prefeito de Coari volta a cumprir prisão domiciliar. O governo anuncia na semana que vem o calendário de saque das contas inativas do FGTS. E a gente vai trazer dicas de especialistas para você não gastar esse dinheiro à toa. E hoje tem o quadro Roteiro do Dia. E vamos mostrar uma opção que para muita gente é inusitada. As casas de chás que caem no gosto do público manauara. Tem ainda esporte, carnaval. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h04. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é o 99225-8767. 99225-8767. E você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Inconformados com a violência, está cada vez mais comum ver casos onde a população quer fazer a justiça com as próprias mãos. Só que em Manaus, 2 casos foram registrados nesta semana. 3 assaltantes quando saíam da aula. O grupo conseguiu segurar um dos bandidos. O vídeo mostra que ele foi agredido ali mesmo, na calçada, em frente a essa escola técnica no centro da cidade. Os alunos impediram a fuga até a chegada dos policiais. O suspeito chegou a ser encaminhado à delegacia, mas foi solto logo em seguida, já que, segundo a PM, ninguém registrou denúncia. Um outro caso de tentativa de linchamento aconteceu pela noite de quarta-feira aqui no São José, mais precisamente na feira que dá acesso à Avenida Altais Mirim. Por aqui, segundo a Polícia Militar, são registrados pelo menos 2 assaltos por dia, sem contar os furtos. Só que dessa vez, 2 bandidos foram pegos pela população. A ação também foi gravada. A polícia disse que a dupla estava fazendo arrastão em uma moto. Eles foram imobilizados por um comerciante. Os suspeitos foram levados ao Hospital João Lúcio e depois encaminhados para a delegacia. Quem mora no São José diz que convive com a insegurança. Muito roubo que acontece a partir de 6 horas. Você não pode ficar na porta de casa mais. Está demais a malandragem na rua hoje em dia e está muito difícil, porque a gente mesmo estando em casa na rua, mesmo jeito aí a gente se torna a fazer as justiças com a própria mão de que esperar pela polícia. Só que quem faz a justiça com as próprias mãos acaba cometendo outro crime. E aí vai precisar se explicar também com as autoridades policiais. Veja na reportagem da Júlia Magalhães e Gustavo Barros. Foram 3 casos de tentativa de linchamento no Amazonas em menos de 48 horas. E esse tipo de crime tem aumentado por aqui. De 2 anos para cá, foi um crescimento absurdo. Eu creio que em torno de 70% a 80%. O mais impressionante aconteceu em Novo Aripuanã, interior do estado. Luzinete da Costa Gama já estava presa quando populares invadiram a delegacia e tentaram fazer justiça com as próprias mãos. O vídeo chocante acabou circulando pelas redes sociais. E quem agrediu a mulher pode responder sim por 2 crimes: tentativa de homicídio e lesão corporal, já que ela está internada na UTI do Hospital 28 de Agosto em estado grave. Toda e qualquer justiça com as próprias mãos é criminosa. Você está se igualando ao acusado de crime que você está linchando. Nem todo mundo apoia a ação dos populares. Não se trata de ter pena e de não punir o ser humano por um ato de crime. Acredito que tem que haver punição, tem que ter esse comprometimento com a lei. Mas matar a pessoa, punir dessa forma, fazer justiça, entre aspas, né, com as próprias mãos, eu acredito que seja
é abominável, é muito triste, mas é uma realidade muito forte hoje em dia, né? Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Por mais, às vezes, dolorida que seja, a gente perder um ente querido por um assalto, por alguma coisa, mas não nos dá o direito de fazer o mesmo, vingar, tirar a vida também. Mas a chamada justiça popular é bem antiga. Ela é uma prática muito comum em todas as sociedades, em todos os tempos. Em alguns momentos ela aumenta, em alguns momentos ela pode ser mais controlada e, geralmente, ela se fortalece quando o Estado se enfraquece. E existem alguns fatores que podem estar contribuindo para esse tipo de comportamento. Impunidade, insegurança, sim, mas também pelo fato das pessoas não pensarem que o nosso direito, o nosso dever é a gente saber escolher lá na hora de votar, lá na hora de escolher essas pessoas que estão no poder e que devem cumprir com essa questão de segurança, de saúde e tudo mais. Para o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, a justiça segue o que está escrito na Constituição, que é de 1988. O juiz não pode aplicar algo acima do que está na lei. Ele tem que cumprir a lei. Ele é obrigado a cumprir a lei. O difícil nesse momento é encontrar uma solução para tantas barbaridades. O que nós temos observado no país é um embrutecimento maior, né? Então, a ausência do Estado, o descontrole do Estado sobre alguns setores da sociedade, sobre algumas questões da sociedade, ele leva a sociedade a buscar outras formas de atendimento da ideia de justiça. E aí, a justiça popular ela se forma como uma prática cotidiana. E um homem foi preso em flagrante depois de roubar uma vítima que achava que ia fazer um bom negócio. Os dois marcaram o encontro em uma rede social. Até a Morel tem os detalhes. O morador do bairro Alvorada encontrou em uma página do Facebook uma ótima oferta de negócio. Poderia comprar um celular novo dando o usado e pagando um valor para complementar essa venda. No entanto, ele acabou sendo pego em um golpe. Ele marcou em uma rua do bairro Alvorada o encontro com o suposto vendedor, que chegou nesse carro aqui. Só que quando o vendedor encontrou com a vítima, ele anunciou o assalto. Levou o dinheiro, R$300 e o celular usado dessa vítima que esperava sair dessa negociação com um celular novo. A sorte dessa pessoa é que ele acabou anotando a placa desse carro e rapidamente passou essa informação para a Polícia Militar, que começou diligências aqui pela área do bairro Alvorada. O carro foi encontrado e junto com o carro, o homem que fez o assalto, o Luiz Felipe dos Santos, de 19 anos. Tinha uma outra pessoa com ele, um adolescente que foi encaminhado para a Delegacia de Atos Infracionais, porque a polícia suspeita que esse adolescente estaria dirigindo o carro no momento da ocorrência. Agora a polícia vai identificar se o dono desse carro também está envolvido nos crimes. O carro, por enquanto, continua apreendido aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia, que autuou o Luiz Felipe em flagrante. Temos todos os elementos de indício de autoria e provas de materialidade onde apontam para o Luiz como o infrator. Ele estava com o simulacro utilizado no crime, ele estava com o dinheiro e com o aparelho celular usado, que também foi subtraído. Qual a dica a gente pode dar para a população para ela não cometer esse mesmo erro, né, e cair num golpe como esse? A situação da vítima deste caso foi até peculiar. Ela marcou um ponto de encontro com a pessoa que estava vendo o aparelho meia-noite, próximo na via pública, próxima à casa dela. Não é o local mais adequado para você realizar um comércio de aparelhos telefônicos. A gente preferencialmente pede para que a vítima procure um local seguro ou uma casa autorizada para realizar esse tipo de venda. Essa recomendação é importantíssima, né? Duas coisas. Uma é desconfiar quando a oferta for boa demais, porque pode ter alguma coisa aí para simplesmente lhe atrair para um golpe. E a outra é, se tiver que marcar o encontro, tiver que negociar um dinheiro em espécie, procure um local público, né? A praça de alimentação de um shopping, algo que tenham várias pessoas, e não marque o encontro numa rua para correr o risco aí de sofrer um assalto como esse. A gente acabou de ver, esse cliente que acabou virando vítima, ainda bem que pelo menos essa pessoa foi presa. E a Secretaria de Segurança Pública começa hoje a Operação Carnaval 2017, com o monitoramento e a fiscalização das bandas e blocos de carnaval. A fiscalização vai ser realizada até o dia 12 de março.
Autoridades reunidas para garantir um carnaval sem violência. A Secretaria de Segurança organizou uma central integrada de fiscalização. Ela é formada por policiais, agentes de trânsito, juizado da infância, dentre outros órgãos. A partir de hoje, essa equipe vai percorrer os blocos e bandas diariamente até o dia 12 de março. No cronograma estão mais de 100 festas, além do desfile das escolas de samba. Só a Polícia Militar promete colocar até 3.500 homens nas ruas, fora a Polícia Civil, bombeiros, Detran e outros órgãos municipais e estaduais. Mas a população também pode ajudar a garantir a tranquilidade nas festas. A Polícia Militar vai distribuir uma cartilha com dicas de segurança para os foliões, entre elas... Não exceder com o consumo de bebida alcoólica, não aportar objetos de valor, principalmente cordões, joias, e uma orientação do juizado da infância e da adolescente, a proibição de crianças até 12 anos nesses eventos. Os esforços são para reduzir o número de ocorrências. No ano passado, durante a semana do Carnaval, foram registrados 14 homicídios, 5 mortes no trânsito e 132 prisões. A Secretaria de Segurança garante que o policiamento cotidiano não será afetado pelo plantão nas festas de Carnaval. O chefe do CIOPS resume numa palavra o comportamento esperado dos foliões. Moderação. Tudo você pode fazer, desde que o faça com moderação e não cause transtorno, problema para quem está do seu lado. O seu direito termina quando começa o direito para o seu colega. E as câmeras de segurança de um mercadinho na Zona Norte flagraram o momento em que 2 mulheres e um homem furtam lâmpadas LED no local. Uma quarta pessoa também está envolvida. O proprietário do estabelecimento acredita que essa não é a primeira vez que esse quarteto pratica esse tipo de crime. Nas imagens da câmera do balcão, 2 mulheres distraem o atendente do mercadinho que fica no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Elas deixam um saco sobre o balcão e fingem que vão buscar mercadorias. Enquanto isso, outra câmera flagra o comparsa retirando as lâmpadas de LED das caixas e guardando em outra sacola. Uma das mulheres também aproveita para pegar mais lâmpadas e colocar em um balde. O grupo agiu rápido e só nesta ação conseguiu levar R$ 250 em produtos. O dono do mercadinho suspeita que os 2 homens e as 2 mulheres possam ter cometido outros furtos aqui na zona norte da cidade. Aqui do lado de fora, na Avenida Samaúma, um dos comparsas estava esperando com uma sacola cheia de mercadorias. Isso significa que eles podem ter passado em outro estabelecimento comercial e cometido furtos da mesma natureza. O dono do mercadinho espera que alguém possa reconhecer o grupo pelas imagens, mas disse que não fez o registro do furto por não acreditar que a polícia consiga prender os ladrões. A gente não faz mais nem BO porque a gente já foi assaltado a mão armada aqui e não vão atrás, a gente leva foto, leva filmagem, mas a gente já foi assaltado para mais de 20 vezes aqui. E agora é essa onda de furtos agora. Este delegado explica que o registro é importante para que a polícia possa impedir outras ocorrências. Com o registro, nós conseguimos fazer todo o planejamento da situação policial, ou seja, nós conseguimos fazer uma mancha criminal para determinar que em determinada área tem mais roubo, determinada área tem mais furtos, e assim conseguir organizar todo o planejamento da polícia, não só civil como a militar também. E a falta de iluminação pública preocupa os moradores do bairro Mundo Novo, na zona norte da cidade. Já são cerca de 5 meses que eles convivem com a escuridão e nada foi resolvido. Eles reclamam da insegurança no local e pedem uma solução. O repórter Walter Frota foi conferir de perto esse problema. Confira. São cerca de 80 famílias que estão sendo prejudicadas com a falta de iluminação pública. Uma delas é a da Dona Maria, que teme os assaltos. Porque aqui tem é uma área vermelha, né? Tem muitos pessoal que fica aqui na rua, negócio de droga, é perigoso, né? Eu tenho muito medo aqui, tem minhas netas. Noite, como é que é isso? Sai pro trabalho, já foi assaltado 2 vezes, levaram o celular dele já daqui. Aqui a dona Ariadne resolveu colocar uma lâmpada na frente da casa dela, mas isso tem aumentado o consumo de energia. Tem que ficar ligada, né? Tem que ficar ligada, daqui a pouco a gente tem que desligar. Porque senão pesa, né, no orçamento na conta de energia. Cansado de ver a situação que não se resolve, esse morador gravou um vídeo mostrando o problema. Aqui a gente caminhando na rua, sem iluminação.
Esse vídeo eu fiz porque decorrente de eu caminhar por aqui com minhas filhas que são crianças, é uma questão de segurança, né? É uma rua escura, além dos buracos, que já é um problema que nós temos nas ruas, a falta de iluminação pública dificulta mais essa questão de ir e vir, que é um direito do ser humano, além de aumentar a sensação de insegurança na cidade. Foi em setembro do ano passado que a empresa responsável veio fazer as trocas dos postes aqui nas ruas no Mundo Novo. Mas, de acordo com os moradores, no outro dia viu uma outra equipe colocar a iluminação pública e isso não aconteceu. 5 meses depois, as ruas ainda continuam na escuridão. São 15 postes nas ruas 4 e 5 e Romênia, que estão sem iluminação. Os moradores já entraram em contato com a concessionária, mas até o momento nada foi resolvido. A UGP Energia informou em nota que o problema deve ser resolvido pela Manaus Luz. Já a empresa terceirizada, que é responsável por esse serviço, ainda não deu uma resposta. E uma família ficou desabrigada depois de um deslizamento de terra no bairro João Paulo, na zona leste da cidade. Eles esperam há 9 anos, isso mesmo, 9 anos, por uma providência da prefeitura que chegou a garantir uma indenização, mas depois mudou de ideia. Na mesma casa moravam 2 famílias. Elas ficaram desabrigadas depois que este barranco deslizou sobre o quintal. A parte de trás foi tomada pela lama, invadiu também os quartos. O risco aqui é grande, porque uma árvore ficou na beira do abismo e pode cair a qualquer chuva. Esta autônoma, mãe de 4 filhos, disse que o medo fez com que todos abandonassem o local para se abrigar nos vizinhos. A gente ficou com medo de cair para cá, né? O resto de desabar tudo aqui, porque começou a cair lá para trás. Aí a gente ficou sem ação, né? Sem ter para onde ir, até porque a gente não tem para onde ir mesmo, né? Ainda tem a vizinha que cedeu a casa para a gente ficar, né? Em cima da hora que tinha que ajeitar a telha, fazer aquilo e outras coisas, né? E eu tenho filho também, eu preciso, né? A casa de Maria Lúcia, que vive aqui há mais de 15 anos. Hoje, ela ainda compartilha o mesmo teto com os netos. Maria Lúcia mostra documentos de 2008 da Secretaria Municipal de Obras que determinaram a desapropriação da área. Ela aguarda ser indenizada desde essa época. Mas agora a prefeitura quer que ela saia do lugar para receber apenas o aluguel social, sem nenhuma garantia de que vai ter onde morar quando o benefício for suspenso. Eu sou empregada, não sou aposentada. Termina os 6 meses e eu vou para onde? Esperar nessa fila de casa com 2, 3 anos, que sabe lá que se o menino vai sair. E aí, para onde é que eu fico? O que causa estranheza na solução dada pela prefeitura é que mudou bastante o direcionamento da política de habitação na administração municipal. Em 2008, a Dona Maria recebeu uma proposta de desapropriação da casa, que foi feita também para outros moradores. Mas a prefeitura não voltou aqui para resolver a situação dela e de outros moradores. Agora, não existe mais a possibilidade de indenização, mesmo sabendo que o barranco corre o risco de desabar sobre a casa. Outros moradores foram removidos daqui e receberam o valor da desapropriação quando a área foi considerada um risco. O barranco tem várias casas, que ao longo do tempo podem desabar. Mas com a demora nas análises, as famílias não sabem por quanto tempo ainda vão esperar. Se a situação não for resolvida, eu queria ao menos que eles me dessem uma ajuda para levantar um muro, né? Porque a levantasse um muro, né, ficava mais seguro um pouco. Era arriscado, mas nem o jeito, né? Situação muito delicada, né? Hoje a moradora sofre um risco iminente. Esse barranco pode desabar sobre a casa dela a qualquer momento, o que não era a mesma realidade há 9 anos, quando a prefeitura fez a proposta de desapropriação e depois desistiu disso. Hoje a casa não tem mais um valor comercial e a prefeitura quer que ela saia de lá e simplesmente receba ali 1 ano e meio no máximo de auxílio aluguel no valor de R$300 por mês. Fica bastante difícil abrir mão do que se lutou a vida inteira para construir, ao mesmo tempo que é um risco à vida. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que já atendeu todos os pedidos e necessidades da Rua Mastruz, no bairro João Paulo. O problema, segundo a Secretaria, é que tem famílias que foram atendidas e cadastradas e que precisam ir ao setor de encaminhamento e acompanhamento para dar continuidade ao cadastro e solicitação do auxílio aluguel.
E o Tribunal de Contas do Amazonas deve realizar uma inspeção extraordinária na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação para apurar os indícios de irregularidades nas obras de asfaltamento aqui em Manaus. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Que tipo de irregularidades devem ser investigadas? A gente está falando do asfaltamento na rua. Tem algum indício de que há problemas? Pois é, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar. Então, são ao todo 13 irregularidades. A principal é a questão da aquisição e entrega dessa massa asfáltica que é colocada aqui na nossa cidade. Tudo começou em dezembro de 2016, a Diretoria de Administração Direta, que é a administração comum, né, que fiscaliza a prefeitura, que é o setor técnico próximo ao TCE, ele verificou dessas 13 irregularidades, principalmente essas questões da massa asfáltica, dessa aquisição e outros tipos de questões, como o abastecimento de carros no fim de semana sem a devida autorização, além da falta de comprovantes de quitação de despesas, também essa é uma das irregularidades, um déficit de quase 20, na verdade mais de 20 milhões de reais, 26 milhões de reais no caixa da Seminf, que estava a menos do que poderia ser usado de dinheiro. Além disso, tem algumas compras aleatórias sem comprovantes em 2016 e a falta de controle dessa massa asfáltica mesmo. E aí depois disso que eles fizeram toda essa verificação, mandaram, né, a Seminf e a conselheira, a relatora das contas da Seminf, a conselheira Yara Lins, ela verificou essa situação e mandou à corte esse pedido de verificação extraordinária, no caso, a inspeção extraordinária na Seminf. E aí, ontem, o TCE aprovou junto à corte e irá realizar essa situação. Primeiro, o que vai acontecer? Antes, em 2016, em dezembro, essas contas, Adriane, são em relação a 2015 e 2016, da gestão do então prefeito Arthur Neto. E aí o que acontece? Naquela época, em 2016, em dezembro, quando o DICAP, né, que é a diretoria que a gente falou agora, pediu, né, essa situação para que a própria Seminf explicasse, né, essas irregularidades, eles tiveram um prazo de 15 dias e aí depois desse prazo, já que de acordo com a DICAP eles não responderam, aí sim o pedido foi levado até a conselheira e aí ela pediu à corte para que fosse aprovada essa inspeção e foi aprovada ontem. Agora o que vai acontecer? A Seminf vai ter cerca aí de 5 dias para poder explicar essas irregularidades sobre esse controle de aquisição, porque de acordo com a conselheira há o seguinte, a mais grave mesmo é essa questão mesmo da aquisição. Por quê? Porque só de janeiro até julho e agosto de 2016, que era a época, né, daquela época da eleição, houve aí um boom nas contas da Seminf. Foram pelo menos aí quase R$500 bilhão, ou seja, muito dinheiro para poder fazer essas questões aí de asfaltamento, tanto na zona norte, na zona leste da cidade. Houve um pacote de obras, tanto para a zona leste quanto para a zona norte, e até tinha apoio do governo do estado, mas depois essa questão aí foi desvinculada, depois que o prefeito Arthur Neto e o então governador José Melo desfizeram aí essa parceria. Enfim, houve toda uma questão mesmo de contas, de dinheiro aí que está circulando, e aí é isso que o TCE quer verificar, o tanto de dinheiro que foi aplicado e esses comprovantes. E aí, como é que fica de volta? Então, essa é a principal situação que o TCE quer verificar. E aí eles vão ter 5 dias, a Seminf, para poder responder esses questionamentos feitos e aí analisar. Caso isso não aconteça, depois desses 5 dias, a conselheira vai pedir, né, no caso vai verificar um pedido que já foi feito por outro departamento, que é o departamento, é uma diretoria de controle externo de obras, que é a DICOP, que na verdade o que é isso? Eles fizeram um pedido para suspender a aquisição de qualquer empresa licitatória enquanto a Seminf não responder esses questionamentos feitos pelo TCE. Ou seja, caso eles não respondam, né, ao Tribunal de Contas, isso vai acontecer. No caso, não vai haver mais nenhum tipo de contratação, já que também houve uma denúncia da própria DICOP de que outras empresas, né, que não estavam no ramo de licitação, ou seja, empresas subcontratadas para realizar essas obras na cidade, é justamente isso que eles querem fazer.
uma inspeção extraordinária para verificar essas irregularidades. Não são só essas irregularidades sobre asfalto, não. São várias outras, como eu falei para você, despesas aleatórias em 2016, além, lógico, da questão do asfaltamento e também as compras aleatórias, um déficit de 26 milhões. Então, é muita coisa para a Seminf explicar, Adriane. A gente espera que a Seminf explique, né? Tem esse prazo de 5 dias, porque o Tribunal de Contas já cobrou explicações sobre a tarifa de ônibus e até agora a Prefeitura ignora, faz de conta que nada está acontecendo. Então, tendo essa possibilidade de uma medida punitiva, de não permitir que aconteçam novas licitações, isso pode fazer com que a Prefeitura dê explicações sobre isso, que é uma questão imoral, né? A gente vê todo o período de eleição, essa cidade estava toda esburacada no ano passado, quando chegou os meses próximos à campanha eleitoral, o prefeito candidato à reeleição iniciou super operações de tapa-buracos em todas as zonas da cidade. Para onde você ia, tinha máquina, tinha placa com a prefeitura está aqui, obra da prefeitura. E aí passou a eleição, passou outubro, a gente voltou à nossa realidade de antes. Não tem máquina em lugar nenhum, não tem serviço de tapa-buracos em lugar nenhum, salvo exceções pontuais e raras, né? Porque a gente não vê aquele volume que se tinha antes. E outra questão aí que eles vão ter que explicar é a quantidade de massa asfáltica contratada. O jornal A Crítica já denunciou em outras situações que a quantidade de asfalto que já foi comprada daria para asfaltar a cidade inteira. E a gente sabe que na prática ainda faltam muitos lugares. É verdade. Os comprovantes é o que o TCE quer toda essa massa asfáltica comprada que pode asfaltar a cidade inteira. A gente sabe que realmente nesse período que você falou das eleições 2016, houve esse super trabalho da prefeitura para asfaltar esses locais. Mas a gente que trabalha reportando isso todos os dias agora, em 2017, a gente realmente não vê nenhuma máquina na rua. Todos os dias a gente faz trabalho de comunidade, junto ao nosso programa de comunidade aqui da TV A Crítica, e a gente vê realmente que esse trabalho de manutenção feito não é realizado. Isso é feito, é visto mesmo pela gente, é visto mesmo pela comunidade que também denuncia. Agora só para a gente ter uma ideia, olha só, são 473 milhões só de janeiro até junho de 2016. Todo esse dinheiro foi, de acordo com a Seminf, apontado, colocado para justamente fazer esse asfaltamento. Agora, nas questões de 2016, de dezembro, foi o pedido feito pelo DICAP, a Seminf até disse que respondeu todos os questionamentos do TCE, respondeu todas essas questões, mas não foi suficiente para a conselheira, então por isso eles querem novamente realizar esse pedido, novamente fazer agora essa inspeção extraordinária, porque realmente a gente vê hoje, né, a nossa situação aqui na cidade não é a das planilhas feitas, né, dessas contas feitas pela Seminf, né, Adriane? Obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. O tribunal investiga a farra do asfalto. TCE vê graves indícios de que a Secretaria de Infraestrutura do município não controla a aquisição e a aplicação de asfalto nas ruas de Manaus e pede inspeção extraordinária do órgão. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E preocupada com a situação de moradores de áreas que alagam com a cheia do Rio Negro, a Defesa Civil de Manaus já iniciou o mapeamento de locais que precisam de intervenção. Como em anos anteriores, pontes de madeira vão ser construídas para garantir a passagem das pessoas. Quase todos os anos, o sofrimento é o mesmo. Quem mora em áreas alagadiças sofre com a subida dos rios. A Defesa Civil costuma erguer pontes. Por isso, já começou a visitar esses locais de risco e a planejar a estrutura necessária para o socorro à população. Aqui no bairro São Jorge, mais de 1.000 famílias devem ser afetadas pela cheia do Rio Negro. As águas vêm daquela direção e quando elas encontram com esse igarapé, ele acaba sendo represado. E toda essa área aqui alaga, fica submersa. E aí começa a dificuldade dos moradores para chegar até em casa. Este ano, 10 bairros podem ser afetados pela enchente.
Se isso acontecer, cerca de 3.800 metros de pontes devem ser construídos. Geralmente a gente começa logo depois do primeiro alerta do CPRM, que é dia 31 de março, e geralmente dia 10, 15 de abril a gente já está começando a construção dessas pontes, que a gente esse ano também vai fazer as pontes mais ou menos com a mesma altura da de 2012, que é a maior cheia que até hoje. Então a gente já coloca para não ter problema de repente ter uma cheia maior e as pontes ter que ser novamente aumentadas. Nesta quinta-feira, o Rio Negro registrou 24 metros e 70 centímetros, apenas 2 centímetros a menos que a marca de 9 de fevereiro de 2012, o ano da maior enchente. Dona Maria está preocupada com a situação da família dela, mas não perde a esperança. Fica um rio que fica todo alagado, mas dá enchente, mas eu espero que em nome do meu Senhor nunca mais vai alagar, assim como alagava. Tomara. Olha, agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Vamos falar sobre Adail Pinheiro. O Tribunal de Justiça do Amazonas revogou a decisão e agora ele volta a cumprir pena de prisão domiciliar. Isso deve acontecer imediatamente. A gente também vai falar sobre um projeto de defensoria que vai dar auxílio às vítimas de exploração sexual. É um instante só, não saia daí.